Colossenses capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Paulo, falando de maneira bem emotiva, envolvida, ele fala: eu gostaria então que todos soubessem quão grande é a luta que venho mantendo por vós, pelos de Laodiceia e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem totalmente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou argumentos inteligentes, pois embora ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, da mesma forma que receberam Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha iludir com a sua filosofia e com as suas sutilezas vãs, conforme a tradição dos homens, conforme as coisas do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No meu entendimento, é parte desse tal modismo evangélico, isso que eu chamo de trazer para si ícones, ídolos, pessoas que formam a opinião. Existem muitos líderes religiosos que estão nessa posição. Existem professores, homens de sucesso, os milionários, os atletas, os jornalistas, os apresentadores, os youtubers, os bloggers, aqueles que formam a opinião das pessoas. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo numa comunidade onde pessoas estão se levantando, se colocando no meio do público, chamando a atenção para si, dizendo: olha para mim, preste atenção, porque eu vou dizer alguma coisa que você tem que fazer. Estão chamando para si os olhares das pessoas e estão dizendo: foquem na minha pessoa, porque eu vou começar a apresentar para vocês padrões, ideias, conceitos, estilos, opiniões. E de alguma forma, irmãos, isso, no meu entendimento, é parte do modismo evangélico. Nós somos naturalmente pessoas necessitadas de ícones e somos facilmente influenciados por essas pessoas. As gírias vêm e vão, as roupas entram na moda e saem, o estilo do cabelo, os acessórios, até mesmo os conceitos morais, até mesmo as intenções profissionais, elas pouco a pouco, irmãos, elas são influenciadas por pessoas que estão trazendo para si a posição de influenciados. Grave o que vou dizer, irmãos. Buscamos ícones, buscamos modelos para justificar e aprovar os nossos desejos e as nossas intenções. Estamos em busca de ícones, estamos em busca de modelos que justificam, aprovam e pelo exemplo dizem: você pode fazer determinada coisa. Mas eu afirmo mais: os mestres que escolhemos, os formadores de opinião que seguimos, eles revelam quem somos, revelam nossos valores e revelam quais são os alvos da nossa vida. As ovelhas do bom pastor, os discípulos do mestre, os servos do Senhor Jesus, estão buscando para si outro ícone, outro formador de opinião, outro modelo, que
não o pastor, o mestre e o Senhor. Meus irmãos, meu coração está pesado, minha alma está angustiada por causa disso. Me chateia, irmãos, e isso tem pesado no meu coração há muito tempo. Eu pastorei nessa igreja há 11 anos, e há muito tempo, irmãos, uma coisa é clara para mim: parece que nós ainda não entendemos um fato, algo que é um fato claro. Tenta imaginar, irmãos, o cenário que vou te dizer. Imagine o seguinte: nós éramos nada, nós éramos pessoas comuns, pessoas que viviam uma vida comum, normal. Nossa vida era a vida típica de uma pessoa qualquer, uma vida que poderia ser bem sucedida ou não, mas é uma vida sem propósito eterno, uma vida sem esperança para o futuro. Mas um dia, pela graça de Deus, alguém pregou o Evangelho para nós, alguém nos convidou para ir numa igreja, alguém nos deu uma Bíblia, Deus então chegou ao nosso coração, nossa vida foi salva e nós fomos transformados então em ovelhas de Jesus Cristo. Nós costumamos dizer: eu agora sou ovelha do bom pastor, e nós celebramos o fato de que nós servimos a um pastor que é bom. E sabe de uma coisa, irmãos? Fica na minha mente aquela ideia de que eu então passei agora, ao invés de viver guiado por mim mesmo, eu tenho agora uma figura de um pastor na minha frente, e eu fui transformado em ovelha desse pastor, e eu agora sou orientado por ele. Meu pastor anda à minha frente e eu o sigo. Mas eu não tenho apenas, irmãos, um pastor a partir daquele momento, mas eu passei também a ser parte de uma comunidade. Eu passei a ser parte de uma comunidade onde há outras ovelhas que também foram salvas, que também foram chamadas. E enquanto eu caminhava com Jesus Cristo, eu logo percebia que a minha caminhada não era sozinho, porque eu tinha o meu pastor andando, me guiando pelos melhores lugares. E eu descobri então que tem pessoas andando junto comigo essa jornada. Mas uma coisa, irmãos, que eu tenho visto ao longo dos anos, é que nós temos um pastor que nos guia. Ele salvou nossa alma, e nós estamos então fazendo uma jornada de fé, seguindo esse pastor em companhia de outras pessoas. Mas sabe o que acontece, irmãos? Depois de pouco tempo, nós descobrimos que as ovelhas desse Jesus e desse pastor, elas não são iguais. As ovelhas não são iguais. Eu comecei bem minha jornada olhando para aquele pastor, mas em dado momento dessa jornada, eu começo a perceber que tem ovelhas diferentes. Eu vejo uma ovelha toda tatuada. Eu falo: olha ali, olha só, que bela tatuagem na anca da ovelha. Eu fico andando, ao invés de olhar para o pastor, foco naquela ali. Aí começo a andar na minha caminhada atrás do pastor, e eu vejo uma ovelha com um cachimbo na boca, e eu falo: nossa, aquela ovelha fuma cachimbo, charuto, cigarro. Eu começo então a olhar para ela e me basear nela. Eu começo então a ver outras que estão ali com as suas bebidas e suas coisas. Eu começo então a ver na diversidade das ovelhas que estão seguindo Jesus Cristo, que há muitas coisas diferentes, que elas têm estilos diferentes, que elas têm gostos diferentes, hábitos diferentes, palavreados diferentes. E quando eu menos percebo, irmãos, eu posso logo identificar que eu não estou mais seguindo Jesus Cristo, porque eu estou seguindo uma ovelha, porque eu estou seguindo alguma delas que eu tomei como ícone para a minha vida. Eu começo então agora a tirar o meu olhar daquele mestre que estava ali, porque eu elegi para a minha vida um outro formador de opinião, um outro ícone que eu escolho para justificar o que eu quero. Porque se eu quero beber, eu tiro os olhos do mestre e foco na ovelha escrava da bebida e falo: ela é de Deus, ela segue Jesus, então eu começo a olhar para ela. Eu quero então agora modificar os meus acessórios e adereços. Eu então começo a buscar no meio do rebanho que segue o mestre pessoas que têm um adereço que eu quero usar, e eu digo: ele é de Deus, eu posso usar. Eu começo então a querer trair a minha esposa, e eu busco no meio do rebanho que teoricamente segue o mestre, e eu falo: aquele pastor ele tem
que ele tem. Eu começo a buscar para mim ícones, formadores de opinião, para justificar o que eu quero. E logo, irmãos, eu descubro que eu estou buscando mestres segundo a minha cobiça. E Paulo fala isso em Timóteo capítulo 4, versículo 3. Ele fala: no fim dos tempos, os homens vão buscar mestres que satisfaçam as suas cobiças. E sabe o que eu logo percebo, irmãos? Que as ovelhas do mestre, que os discípulos do mestre não seguem o mestre, porque elas começam a buscar as ovelhas, e constantemente elas vão perguntar: eu posso fazer aquilo? Eu posso fazer aquilo? Eu posso seguir aquilo? Como eu posso? Irmãos, não estou emitindo juízo, irmãos, sobre ninguém e nada, mas a minha questão é: eu não tenho o direito de eleger alguém no lugar do meu pastor. Sabe o que isso causa, irmãos? Isso causa o fracasso espiritual das pessoas. Isso causa o fracasso espiritual das pessoas, porque os homens tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos em outros homens. Uma ovelha, quando tira os olhos do pastor e segue outra ovelha, irmãos, ela está perdida, ela está morta, fracassada, arruinada, ela destina-se à morte e ao fracasso. Ela vai ser comida pelo lobo quando ela tira os olhos do mestre. Eu afirmo para vocês nessa noite, irmãos, estamos escolhendo ícones para nós, para justificar os nossos desejos. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos: cuidado, cuidado, para que ninguém venha seduzir você com filosofia, que não venha com coisas sutis, conforme os costumes humanos, conforme o pecado que norteia a sociedade mundana, e que não estão falando de Cristo. Na pessoa de Cristo habita a plenitude de Deus. Do modo como recebemos Cristo, andemos em Cristo. Do modo como recebemos Cristo, andemos em Cristo. Coloquemos nossas raízes nele, edifiquemos nossa vida sobre ele, confirmemos nossa fé nele, porque nele fomos instruídos. Resumindo, irmãos, ovelha não segue ovelha, homem não segue homem, crente, irmãos, não segue modismo, crente não segue formador de opinião, crente, irmãos, não segue youtuber, crente, irmãos, não segue pastor, membro da Batista Livre não segue pastor Tiago, homem não segue homem, ovelha segue o pastor, e o pastor é Jesus Cristo. Nessa noite eu afirmo para vocês: ser ovelha, ser discípulo, ser servo, significa que, embora vivamos essa jornada na companhia de outros, que são diferentes e variados, nós temos apenas um alvo, um exemplo, um modelo, um formador de opinião, um guia. Assim, o que importa é o que ele pensa, e não o que os outros, como eu, opinam durante a jornada. Meus irmãos, não deixem homens nortearem as suas opiniões. Não deixe pessoas roubarem o seu olhar de Jesus Cristo. Nossas decisões, nossa moda, aquilo que eu sigo, aquilo que eu falo, minhas gírias, minhas roupas, meus gostos, meus valores, minhas metas, meus alvos, tudo que diz respeito à minha vida, não pode ser decidido olhando para um homem. Eu não posso, irmãos, eu não posso fazer coisas que meu coração pode estar me enganando para fazer, justificando-me ao olhar para outras pessoas.
Cada decisão humana, irmãos, deve ter em mente apenas o pastor. Me perdoem de dizer, somos escravos das opiniões dos outros. Somos escravos, irmãos, dos modismos. Meu coração já deseja certas coisas. Eu já quero determinada coisa. E tudo que eu preciso é achar no meio do rebanho de Deus uma ovelha que eu digo ser de Deus, que faz aquilo, para eu então imitar e justificar a minha consciência dizendo: ele é de Deus, é crente, é espiritual e faz. Mas, irmãos, isso é vã sutileza, isso é filosofia vazia, isso é sedução. Nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. Meu coração, irmãos, fica triste porque nós não cremos na suficiência de Jesus. Nós não pensamos no que Jesus pensa. Nós permitimos que opiniões de outros justifiquem o que nós fazemos. E sabe o que eu vejo todo dia? Vou acessar meu e-mail lá no Hotmail, no Outlook. Aí você sai do e-mail, cai na página do MSN. Aí o que tem lá? Os 10 casos famosos, os cortes de cabelo mais importantes da moda, as tatuagens mais maneiras da época, as baladas mais maravilhosas daquele período. E eles então estão querendo dizer: olha para mim, eu tenho uma opinião para você, eu quero te dar uma boa dica, eu vou te dizer o que fazer, como cortar seu cabelo, como marcar seu corpo, que balada ir, que carro comprar. Aí eu vou lá no YouTube, eu vou seguir alguém, ele então vai começar a dar a mim uma visão de mundo, ele vai começar a falar para mim o tal do veja bem, não é bem assim. Ele vai mudar as minhas opiniões políticas, as minhas opiniões quanto ao sexo, as minhas quanto ao dinheiro, as minhas opiniões quanto à carreira. Ele vai mudar o meu tratamento com a minha família. Ele então vai começar a dizer: eu vou dizer o que você deve fazer. Ou então eu ligo o telejornal e o jornalista, o âncora do jornal, começa a dar para mim as opiniões que eu devo ter, e eu saio da frente da televisão pensando igual o Boechat, pensando igual o Boris Casoy, porque ele formou a minha opinião. Ou eu assisto a Fátima Bernardes, ela começa a manipular a minha opinião, eu saio de lá pensando igual ela, ou Ana Maria Braga e outra pessoa qualquer. Irmãos, o ser humano é assim. O ser humano é exatamente desse jeito. Porque o ser humano está em busca de ícones, de modelos e pessoas para formar a sua opinião. Mas a lei de Paulo é isso. A batalha de Paulo é isso. Eu digo para vocês essa noite: porque Cristo é suficiente. E a opinião de um discípulo, de uma ovelha e de um servo não pode ser formada por um homem. Nossas opiniões, modelos, princípios e conceitos devem ser definidos quando nossos olhos estão em Cristo Jesus. Eu apelo a vocês, irmãos, não justifiquem as coisas que fazem olhando para os homens. O que um homem faz não justifica o que eu faço. Minhas decisões, meus gostos, meus modismos, minhas ideias devem ter como base a pessoa de Jesus Cristo. Daí por diante, irmãos, não faz a menor diferença para mim o que você pensa. Faz para mim diferença o que Cristo pensa. Quando eu decidir amanhã mudar o meu estilo de vestir, eu não vou pensar: nossa, aquele irmão veste tão bem, eu vou vestir como ele. Eu posso admirá-lo, mas eu vou dizer: será que Cristo aprovaria aqui? Será que isso é o que o pastor, o meu pastor, apoia? Amanhã eu vou decidir que vou começar a beber cerveja e vinho, mas eu não vou fazer aquilo baseado no que outros fazem, não. Eu vou fazer aquilo pensando: Jesus aprovaria. Amanhã eu vou decidir fazer um corte inovador no meu cabelo, mas eu vou dizer: meu cabelo vai ser igual daquele maravilhoso. Não. Será que meu Jesus aprovaria? Uma confiança plena e irrestrita em Jesus Cristo apenas, para que Ele seja o nosso único formador de opinião. Porque, irmãos,
se nós quisermos eleger para nós outros formadores de opinião. Sejamos ovelhas deles, sejamos discípulos deles, sejamos servos deles, mas não digamos que somos servos, ovelhas e discípulos de Jesus. As ovelhas do Mestre imitam o Mestre, e que não exista entre nós esse tal de tirar os olhos do pastor para olhar o homem, porque, irmãos, quem segue o homem está perdido. Maldito é o homem que confia no homem. Ele faz de uma carne mortal como a sua o seu braço de sustentação, e ele afasta pouco a pouco o seu coração do Senhor. Esse homem há de ser como uma árvore seca, ele não produzirá nada, essa vida será medíocre. Mas aquele homem que constrói sua vida sobre o Senhor, ele será como uma árvore frutífera, ele dará frutos, ele será edificado próximo das águas, e a sua folhagem nunca murchará. O homem que segue o homem, ele não dignifica a pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo habita a plenitude. Nessa noite, irmãos, que haja menos modismos influenciados pelos homens, para que haja aqui mais pessoas que imitam Jesus Cristo, para que existam mais pessoas que imitem Jesus Cristo e menos os homens, porque, irmãos, isso está cheio. Mas isso não é ser discípulo, nem servo, nem ovelha de Cristo Jesus. Essa é a grande luta de Paulo, irmãos. Essa é a grande luta da igreja. Cada um vai escolher quem seguir. Estamos numa caminhada, irmãos. Há milhões de ovelhas, um grande rebanho, ovelhas diferentes, ovelhas diversas, cada uma de um estilo. E a pergunta que eu faço é: você vai olhar para as ovelhas ou você vai olhar para o pastor? Faça a sua escolha. Isso, irmãos, é parte da nossa responsabilidade pessoal. Cada um escolhe como anda, mas cada um paga o preço das escolhas que faz. Esse, irmãos, é um apelo sincero e de coração. Não imite os homens, foca na pessoa de Jesus Cristo. Soberano Deus, glorifico o teu nome, Pai, pela pessoa de Jesus Cristo. É evidente para nós, ó Pai, que existe uma troca em andamento. A pessoa de Jesus Cristo já não é mais o padrão para os dias de hoje. Ele já não é mais o alvo das nossas vidas, ele não é mais o formador das nossas opiniões, ele não é mais o estilista que seguimos, ele não é mais aquele que define os acessórios e gostos que temos. A pessoa de Jesus Cristo, Pai, ela está ultrapassada. Ele viveu há 2000 anos atrás. Ele não tinha celular, ele não tinha internet, ele não tinha televisão. A moda de Jesus Cristo não era a moda de hoje. O mundo mudou e ele não é mais atual. Isso, Deus, está em andamento. Está em andamento, Pai, uma rejeição de todo o padrão que faz com que nossos pés estejam no chão. Os jovens desprezam seus pais porque são antiquados. Se desprezam pais poucos anos mais velhos, o que dirá de Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos atrás? Dá para olhar para a igreja, Deus, e ver que a palavra do Senhor se cumpriu. Todos estão buscando para si mestres conforme os seus desejos e cobiças. A tua igreja, Pai, ela não olha mais para Jesus, ela não pergunta mais o que Jesus pensa, como Jesus faria. Elas agora se apoiam no que outros fazem, justificando, dizendo: aquele homem é de Deus, aquela pessoa tem caráter, aquela pessoa tem moral, ele eu posso imitar. Deus, perdoa, Pai, a nossa carnalidade. Perdoa, Pai, o nosso anticristianismo. Perdoa-nos, ó Pai, a profanação da dignidade e da plenitude de Cristo, porque as ovelhas rejeitaram o pastor e estão seguindo outras ovelhas.
santifica, Pai, a tua igreja. Tira os nossos olhos dos homens e faça de Cristo o único formador das nossas opiniões. Que nós sejamos corajosos, Deus, de mudar com a permissão na imitação do Mestre. E que nós não sejamos discípulos de homens, mas discípulos de Cristo. Dê-nos essa coragem, Pai, porque precisamos que o Senhor nos dê coragem, porque nós somos escravos das opiniões e da influência dos homens. Faz, Deus, a tua igreja enxergar que a maioria dos formadores de opinião não tem parte contigo, que eles não têm parte com a moral bíblica, que eles não têm parte com a santidade bíblica, e que muito provavelmente não são ovelhas do Mestre Jesus. Não deixe, Pai, que esses homens roubem as tuas ovelhas. É o pedido que fazemos de coração por Cristo. Amém. Como recebemos Cristo, andemos em Cristo. Irmãos, é sincero o que eu estou dizendo, não é moralismo. Eu jamais, irmãos, quero dizer não para aquilo que Deus não diz não, ao mesmo tempo que não quero dizer sim para aquilo que Deus não diz sim. Existe muito moralismo nas igrejas, moralismo que é fruto da opinião do homem, mas nós não podemos basear nossa vida no que o homem pensa. Eu gostaria, irmãos, de dizer para vocês uma coisa: existe algo que Paulo chama de rudimentos do mundo, que Paulo chama de vãs sutilezas, coisas que estão tentando pouco a pouco tirar os nossos olhos de Deus, de Cristo, e colocar os nossos olhos nos homens. Muito provavelmente, irmãos, vocês têm os seus ícones, têm os seus formadores de opinião. Muito provavelmente vocês têm aqueles que norteiam as suas escolhas, aquelas pessoas que vocês buscam, o seu youtuber favorito, o seu âncora favorito, aquela pessoa que você segue. Talvez você tenha um pastor que diz o que você deve fazer, talvez você tenha alguém da área da medicina ou da psicologia que diz o que você deve fazer. Mas, irmãos, isso é zombar da dignidade de Cristo. Irmãos, eu não posso ter essa posição. Você não pode ter essa posição na vida de outro cristão. Talvez eu possa influenciar alguém que não conhece Cristo, até que eu seja capaz de tirar os olhos dele de mim e colocar os olhos dele em Cristo. Mas que você não seja o ícone de um cristão, que você possa dizer: meu amigo, eu sou ovelha como você, imite a minha vida no fato de que eu imito Jesus Cristo. Foi isso que Paulo fez. Irmãos, na Bíblia não existe essa vaidade. Vocês se lembram? Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro em uma atitude de adoração, e Pedro disse: Cornélio, levanta, eu sou um homem como você tem que adorar a Deus. Vocês se lembram quando no final do Apocalipse, quando João, depois de ouvir tudo, ele se ajoelha diante do anjo, e o anjo fala: levanta, adora a Deus. Você não pode me adorar. De fato, irmãos, o tempo todo os homens estão focalizando outros, focalizando homens, focalizando anjos, focalizando pastores, focalizando pessoas da mídia para imitar. Irmãos, a gente não imita essas pessoas. Eu não posso ter meus olhos em Pedro, não posso ter meus olhos nos anjos, eu não posso ter os meus olhos no pastor humano que eu tenho, eu não posso ter meus olhos, irmãos, em ovelhas. Nosso olhar tem que estar no Mestre, porque eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos: se você toma qualquer decisão se justificando no que os homens têm ou fazem, o que você está fazendo é pecado e uma afronta a Deus. Nossas decisões devem levar em conta Deus e não homens. Isso, irmãos, é cristianismo. E se vocês querem viver o cristianismo, vivam isso, porque é isso que é cristão. Espero que Deus abençoe vocês, que Deus nos dê uma semana gloriosa,
Uma semana, irmãos, onde apenas um ícone, um modelo, um formador de opinião se erga na nossa vida. Que vocês sigam menos os youtubers, que talvez assistam menos jornal, que visitem menos o Facebook, que leiam menos os livros de autoajuda, que leiam mais a Bíblia, que ergam Cristo como o alvo da sua vida, e que você pergunta para Ele, que você possa perguntar para Ele, no meu lugar, o que Jesus faria. Assim você vai ser como mestre, e assim você vai ser um discípulo. Que Deus abençoe vocês. Amém.